Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa fase do projeto, onde falaremos a respeito de cultura. Lembrando vocês que neste momento nós estamos sem os slides, mas vocês podem fazer o acompanhamento de todas as aulas através do material instrucional, do guia de estudos, né, que nós deixamos disponível para vocês na plataforma. Nesta aula, nós falaremos a respeito da importância da cultura no processo de ensino-aprendizagem. Isso porque durante os últimos tempos, mais precisamente as últimas décadas, tem sido muito discutido a incorporação da cultura no processo de ensino-aprendizagem. Tem sido discutido por educadores, por movimentos sociais que também lutam para que as suas culturas sejam legitimadas. Legitimadas como? Legitimadas como uma essência, como coparticipantes tanto de processo de ensino quanto do desenvolvimento social. Então é importante que a gente entenda que é muito fundamental que essa discussão aconteça e que a gente compreenda também, mude o nosso olhar a respeito do que a cultura pode acrescentar, tanto para o nosso aluno quanto para nós que somos professores. A nossa visão pode ser ampliada, então é necessário que nós tenhamos muita atenção com relação à cultura, à aceitação cultural, à ampliação cultural, a tudo que exige de nós uma apreciação, mais do que muitas vezes que um julgamento próprio ou até mesmo do que um fechamento, para que a gente não consiga e não abra espaço para coisas novas entrarem na nossa experiência pedagógica. Eu trago para vocês, na nossa apostila, uma frase de Bourdieu que afirma, né, para nós que a cultura é um conteúdo substancial da educação, uma fonte e sua justificativa última. Uma não pode ser pensada sem a outra. E faz para nós um total sentido, uma vez que, como nós trabalharíamos na educação, visando apenas conteúdos muito fechados, sem ampliar para a possibilidade de tantas coisas que acontecem, sem trazer ao nosso aluno essa abertura de possibilidades. Então, nós precisamos ter muita atenção de que a cultura é um elemento que nutre. É realmente um alimento ao processo educacional e ela tem um papel de grande importância na formação de um indivíduo que seja crítico, um indivíduo participativo na sociedade, um indivíduo que reivindica essa inclusão de pessoas, inclusão social dentro da escola. E nós, professores, devemos ter a, a consciência de que é importante trazer a cultura para dentro do nosso trabalho escolar, para dentro da nossa praxis pedagógica. O reconhecimento dessa multiculturalidade, de quantas culturas convergem dentro da sociedade, vai nos trazendo a consciência da diversidade de raízes culturais que fazem parte tanto do processo educativo quanto da sociedade. A sociedade, a sala de aula, a comunidade é formada por uma multiplicidade cultural. E nós temos diversos autores que trazem para a gente estudos comprobatórios de que a cultura e a escola têm uma relação de um laço muito profundo, uma relação intrínseca existe entre a escola e a cultura, ou seja, entre a cultura e a educação como um todo. Quando nós temos essa consciência, nós devemos compreender a importância da cultura, volto a dizer, no processo de aprendizagem e nas práticas pedagógicas que nós desenvolvemos em sala de aula. Isso porque uma educação multicultural, além de trazer novas discussões para essas turmas, amplia e muito a possibilidade de conhecimento dos nossos alunos. Então é importante que a gente tenha olhos voltados às discussões que estão sendo trazidas por autores, por pesquisadores, porque eles buscam mesmo questionar essa incorporação da cultura nos nossos currículos educacionais. Essa, essa colocação da cultura dentro dos nossos currículos escolares, de forma cooperativa, vai nos trazer um ambiente cultural, um ambiente educacional mais favorável. Mas mais favorável a quem? Mais favorável a todos.
Isso porque nós temos grupos étnicos diferentes convivendo dentro da escola. Nós temos grupos sociais diferentes convivendo dentro da escola. Então, nós precisamos que, além de nós, professores, termos essa visão ampliada e trazermos a cultura para dentro da escola, que a cultura seja reconhecida por todos que estão lá em cima montando os nossos currículos como algo importante de ser trazido enquanto legislação mesmo para essa entidade escolar. Isso porque, se a escola é considerada enquanto uma entidade que socializa os alunos, é necessário que nós reconheçamos a diferença, a multiplicidade da cultura que existe ali dentro e também para que esses alunos todos sintam que a escola é um espaço onde todas as culturas são aceitas, onde socialmente eles podem manifestar as suas ideias, eles podem manifestar os seus ideais sem nenhum tipo de pré-julgamento. Isso porque todo tipo de pré-julgamento seria antiético indo para este viés. Se nós devemos observar essas culturas, se nós devemos entregar algo que nos mostre mais próximos e abertos, se nós estamos fazendo algum tipo de discriminação cultural, racial, étnica, nós estamos sendo antiéticos. Lembrem-se sempre dessa frase: a cultura é um alimento para a educação. Nós devemos sempre ter muita consciência disso. Mas muitas vezes, por mais que nós não percebamos, a cultura está arraigada, presa, grudada no nosso íntimo. Nós somos próprios criadores da cultura, nós somos propagadores da cultura. E é aí que a gente vai observando que a gente vai manifestando esses traços culturais de diferentes maneiras. Aí a gente se pergunta, mas então qual é a relação entre a cultura e a educação? Sendo a cultura um fenômeno um fenômeno plural, um fenômeno com múltiplas formas, multiforme, como nós falamos, ela não é estática. Nós não vamos trazer algo pronto que jamais se modificará. Ela está em constante transformação e vai trazendo ali para a gente, então, a possibilidade de criar e também de recriar novas coisas. Então, a cultura é um componente ativo, tanto na sociedade, quanto na vida do ser humano, quanto dentro da escola. Ela vai se manifestando ali, às vezes, nos atos muito corriqueiros do dia a dia, nós estamos manifestando cultura. Então, é importante que a gente entenda que não existe indivíduo que não possua cultura. Pelo contrário, cada um de nós é um criador e é também um propagador da cultura. Trago para vocês agora uma citação muito importante de Darcy Ribeiro, onde ele afirma que a cultura é a herança social de uma comunidade humana. É representada pelo acervo coparticipativo de modos padronizados de adaptação à natureza para o pavimento da subsistência, de normas e instituições reguladoras das reações sociais e de corpos de saber, de valores e de crenças com que explicam sua experiência, exprimem sua criatividade artística e se motivam para a ação. E é aí que a gente coloca, né? Como a Darcy traz para nós, que embora a cultura seja um produto da ação humana, sim, ela é lapidada por toda essa sociedade que o cerca e também pelas instituições a qual ele frequenta, dependendo muito dos seus interesses, dos seus valores e das suas crenças. Então, a cultura também é uma herança que vai se resumindo em um conjunto de saberes que vão sendo passados de geração em geração. Começou lá nos nossos ancestrais e nós vamos aprendendo, nós vamos tendo às vezes tradições de família, tradições comunitárias, tradições religiosas. E isso vai se perpetuando, mas também vai se transformando. Agora, quando nós estamos falando da cultura e educação, nós estamos falando de fenômenos que são ligados. Quando nós juntamos ainda mais, nós estamos falando de elementos que são socializadores. Isso porque vai modificando tanto a forma de pensar dos alunos quanto a forma de pensar dos professores.
Quando nós adotamos a cultura como uma aliada no processo de ensino-aprendizagem, nós vamos observando que nós estamos fazendo com que cada indivíduo que vem para a escola se sinta participante do processo educacional. Isso porque ele nota que a sua forma de vestir não é uma forma estranha a todos, a sua forma de falar não é estranha a todos, a sua forma de apresentação não é estranha a todos. A escola é basicamente uma instituição cultural. E aí, nessas relações, né, entre escola e cultura, nós não podemos nunca pensar em dois seres independentes. É necessário que a gente entenda como é importante e como é urgente a inclusão da cultura nas nossas práticas pedagógicas. Uma abordagem pedagógica que se paute numa prática de cultura ou numa prática multicultural, englobando aquelas diversidades que existem dentro da sala, traz possibilidades de grande crescimento. E nós esperamos que isso seja cada vez mais enfatizado e trazido para o currículo das escolas. Eu espero vocês na próxima aula. Até lá!